Tudo bem com vocês? A paz de Jesus. Vou falar um pouquinho sobre José. Hoje é dia de São José. Vou falar um pouquinho de São José na Bíblia, né? As passagens que falam sobre São José na Bíblia e alguns outros detalhes a respeito da vida de São José, tá bom? Vamos lá. São José aparece citado poucas vezes nos evangelhos. Nós podemos ver, por exemplo, em Mateus, no capítulo 1, versículo 16, capítulo 1, versículos 18 a 20, capítulo 1, versículo 24, capítulo 2, versículo 13 e capítulo 2, versículo 19. Algumas dessas passagens, na verdade, elas se tratam de Jesus, falando assim, não é esse o filho de José? Em Marcos, só tem uma citação, ainda ela é oculta, no capítulo 6, versículo 3, quando fala que Jesus é o carpinteiro, filho de Maria. Em Lucas, nós temos também, no capítulo 1, versículo 27, no capítulo 2, versículo 16, capítulo 2, versículo 33, falando, né, que era o seu pai, não fala nem o nome de Jesus, de José, fala seu pai. Capítulo 2, versículo 41, capítulo 4, versículo 22. E no Evangelho de João aparece duas vezes, fazendo referência a Jesus como filho de José. Capítulo 1, versículo 45, capítulo 6, versículo 42. Os evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos de Lucas e de Mateus, eles falam da infância de Jesus, que é chamado, né, como Evangelho da Infância. Lucas narra o nascimento de Jesus sob o olhar de Maria. Já Mateus narra o nascimento de Jesus na perspectiva, no olhar de José. Então é interessante isso, porque os dois evangelhos, tanto de Lucas quanto de Mateus, eles falam da genealogia de Jesus. E os dois garantem que José, esposo de Maria, era pai de Jesus. Acontece que existe uma diferença, né, na genealogia. A partir de Davi surge uma diferença nos nomes. A explicação não é tão simples, mas vamos tentar. Mateus diz que o pai de José é Jacó. Lá em Lucas diz que o pai de José é Eli. Mateus começa a genealogia de Jesus por Abraão, o pai daqueles que creem, né? O pai da fé, o pai de uma numerosa multidão. Então Mateus começa de Abraão e vai até que quando chega em Davi, Mateus continua a sua genealogia, né, a partir de Salomão, que é filho de Davi. Já lá em Lucas, a genealogia, na verdade, é ascendente. Começa de Jesus, filho de José, que é filho de Eli, e vai subindo. De José até Davi existe uma diferença, porque Lucas considera a descendência a partir de Davi por Natã, que também é filho de Davi. E Lucas chega até Adão, filho de Deus. Lucas queria mostrar a humanidade de Jesus, né? Que ele é filho de Adão. Mateus queria mostrar que Jesus é da descendência de Abraão, de Davi, uma dependência real, né? Existem algumas explicações para isso. A primeira, a que é a mais aceita, é que Lucas, a partir de Davi, ele teria pego a genealogia de Maria. E como não existia uma palavra para genro, Eli acabou sendo pai de José, mas na verdade seria o genro de José. Então, a partir de Davi, Lucas pegou a genealogia da parte de Maria. Lucas tinha mais esse olhar
do evangelho da infância voltado para Maria. Então Lucas teria pego a partir de Natã a descendência de Maria, até chegar então a José, que era genro de Eli, tá? E Mateus teria pego a descendência de José, que é descendente de Salomão, lá de Davi, né? De Davi, aí ele teria pego a descendência a partir de Salomão, filho de Davi, até chegar em José. Isso é a teoria mais aceita. Existe também uma outra teoria que poderia ser explicado sob a lei do levirato. O que é a lei do levirato? É assim, um homem casa com uma mulher, aí este homem morre sem deixar filho, então o irmão desse homem acaba assumindo a sua esposa, sua mulher. Então esta é a lei do levirato, e em algum momento aí na genealogia aconteceu isso, então a partir daí os nomes mudaram. E existe também uma terceira explicação que é bem menos aceita, que seria que José acabou sendo adotado por Eli. O pai seria Jacó e Eli seria o padrasto, mas isso é uma teoria bem menos provável. Bom, José nasceu na Palestina. Ele residiu em Nazaré, na Galileia. A sua ascendência era de Belém. Quer dizer, os seus parentes, né, o seu ascendência era de Belém, por isso que ele, por conta do recenso daquela época, o recenseamento, ele foi para Belém e Jesus acabou nascendo lá. E também José morou por um tempo no Egito, quando levou Maria e Jesus, protegendo-os de Herodes. Não há registro algum de nenhuma fala, de nenhuma palavra de José na Bíblia. José nunca disse nada, não existe nenhum registro, só existe atitude. Por profissão, era carpinteiro e sustentava a sua família com o suor do seu trabalho. Na Bíblia, consta 4 momentos onde Deus fala a José através dos sonhos, usando um mensageiro, seu anjo. O primeiro momento é quando José fica sabendo da gravidez de Nossa Senhora e decide, então, em silêncio, abandonar Maria. Isso está lá em Mateus, capítulo 1, versículos de 19 a 23. Deixa eu pegar aqui, que isso é interessante. Mateus 1, 19 a 23, diz assim: José, seu esposo, sendo justo, não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, que traduzido significa Deus está conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em casa Maria por sua mulher. Então esse é o primeiro momento. E qual que é o detalhe? Quando fala aqui que José não queria denunciá-la publicamente. É que naquela época a lei previa que mulheres prometidas em casamento, se aparecessem grávidas sem ser do seu esposo, elas eram apedrejadas. Inclusive, há quem diga que o primeiro a atirar a pedra seria o noivo traído. José, então, não queria difamá-la, denunciá-la, para evitar a sua morte. Uma outra passagem que mostra Deus falando através de um anjo com José é no capítulo 2, versículos de 13 a 15. Diz assim: após sua partida,
eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes procurará o menino para o matar. Versículo 14. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Outra, quando Herodes morreu, né? E quando ele foi então avisado que poderia voltar para a terra de Israel. Capítulo 2 do Evangelho de Mateus, versículos de 19 a 21. Quando Herodes morreu, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois os que buscavam tirar a vida do menino já morreram. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. E a última passagem que mostra Deus falando com ele através dos sonhos é no capítulo 2 também, logo em seguida, versículo 22 e 23. Diz assim: mas, ouvindo que Arquelau era rei da Judéia no lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo recebido um aviso em sonho, partiu para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado de Nazareno. Então, José a todo momento sempre foi obediente e obedeceu imediatamente à voz de Deus. Isso é importante. Por quê? Porque a obediência era algo que Jesus precisava aprender. Ele precisava viver num lar obediente. Porque só aprendendo com o testemunho do pai e da mãe, a obediência a Deus, ele poderia, como o fez, chegar à morte de cruz. Essa obediência era necessária. José era obediente e ensinou isso ao seu filho. Deus escolheu José para ser o guardião da Sagrada Família, de Maria e de Jesus, o guardião do Salvador. Ele guardou Jesus e Maria, ele protegeu os dois pela obediência e pela resignação à voz e à vontade de Deus. Abriu mão dos seus interesses, dos seus sonhos e viveu a obediência. E para nós isso é uma mensagem. Se a gente quiser proteger a nossa família, a gente precisa ser obediente à voz de Deus. Bom, vamos lá. José, como eu já disse, era noivo de Maria e aí ela estava prometida a ele em casamento. Aí ela ficou grávida, ele não querendo difamá-la, pelo motivo que eu já expliquei, né, para que ela não morresse apedrejada. Então ele resolveu ele assumir a culpa, né? Na hora que todo mundo ficasse sabendo, talvez ele fosse o infiel da história. Mas ele resolveu fazer isso em segredo para não denunciá-la. Depois que o anjo falou para ele: não, aceita Maria porque é obra do Espírito Santo, então eles casaram. Então Maria e José eram casados, sim. No começo ela era prometida, mas depois que ela ficou grávida por obra do Espírito Santo e antes dele nascer, de Jesus nascer, eles se casaram, tá ok? Então eles eram casados, sim. A gente pode ver isso lá no relato de Mateus, no capítulo 1, que diz assim, né? José, filho de Davi, não temas receber Maria como esposa, porque a criança que ela tem no seu seio vem do Espírito Santo. Quando acordou, José fez o que o anjo lhe havia mandado, levou a sua esposa para sua casa. Então ele casou com ela. Em Lucas 2 também. Quando eles estavam indo, né, para a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, porque era a casa da família de Davi. José era da família de Davi, a fim de alistar-se juntamente com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então eles casaram, tá bom? O que mais que nós podemos falar aqui um pouco de José?
Existe na teologia algumas subdisciplinas, né? Existe a Mariologia e também existe a Josefologia. Sabia disso? É uma matéria que estuda José. A partir do ano de 1950, então, alguns estudiosos começaram a se dedicar no estudo a São José. Então, surgiu daí uma matéria chamada Josefologia. Legal, né? José estudado. Outra coisa, José, segundo a tradição, diz que José morreu nos braços de Jesus e nos braços de Maria. Por isso, ele é padroeiro da Boa Morte. José é padroeiro também da Igreja Universal, de toda a igreja, das famílias, dos pais, das mulheres grávidas, dos viajantes, dos imigrantes, dos artesãos, dos engenheiros e dos trabalhadores. Também é padroeiro das Américas, do Canadá, do Chile, da Croácia, do México, da Coreia, da Áustria, da Bélgica, do Peru, das Filipinas e do Vietnã. José é venerado em toda a Igreja Católica, mas também ele é venerado como santo, como São José, na Igreja Ortodoxa, na Igreja Ortodoxa Oriental, no Anglicanismo e no Luteranismo. José é santo nessas igrejas. O Papa Pio IX declarou José como padroeiro da Igreja Católica em todo o mundo. Leão XIII o propôs como advogado dos lares cristãos. Inclusive hoje a gente celebra, né, o início do ano da família. Estabeleceu essa festa, o Papa Leão XIII, a festa da Sagrada Família. Pio XII instituiu a festa de São José Operária, que é celebrado dia 1º de maio. João 23 acrescentou o nome de José no cânon da missa. E no dia 19 de março, que é hoje, a igreja celebra a solenidade de São José, esposo da Virgem Maria. Essa festa foi estabelecida pelo Papa Sisto IV, no ano de 1479. Existe uma veneração especial a São José, chamada de protodulia ou sumadulia. Eu já gravei um vídeo há um tempinho atrás aí falando sobre a latria e a dulia. Tá bom? Bom, foi só um resuminho. Dia 31/3, nós vamos fazer uma live muito legal. A RCC Rio Preto no Instagram, @RCC Rio Preto, vai fazer uma live falando de José. Vai estar lá o Fabrício Dourado, o doutor Aparecido José Santana, o Lúcio Prandi e eu. Vai ser muito legal. A partir das 8h30 da noite, no dia 31 de março, pelo Instagram do RCC Rio Preto. Gente, fica na paz, Deus te abençoe e que São José possa proteger você e sua família. Amém.